a Raquel e o Orni, que estão aqui também, vem aqui à frente também, com o casal, vão estar juntos aqui. Oi? A Dulce também, vem cá Dulce, toda a família, vamos estar apresentando aqui essa criança ao Senhor. Eu sempre gosto de falar, amados, da importância, né, desse momento, estarmos apresentando a Deus. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá? A importância desse momento, estarmos consagrando a Deus os nossos filhos, né? É uma atitude de nós entendermos que os nossos filhos pertencem a Deus, né? E nós estamos dizendo, Senhor, o meu filho pertence ao Senhor, eu estou consagrando a Ti aquilo que o Senhor me deu. Então é muito importante você consagrar a Deus aquilo que Deus tem te dado, que Deus tem te abençoado, né? Então nós vamos fazer hoje com o Gabriel, abençoando a vida dele, declarando que o Senhor esteja guardando ele durante toda a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos pôr as nossas mãos, né? Voltasse para o altar. Pai, nós queremos consagrar a Ti a vida do Gabriel nessa hora. Essa criança abençoada, saudável, que o Senhor, ó Deus, presenteou a vida, Senhor, do Tiago e da Juliana. Nós Te louvamos porque sabemos, Senhor Jesus, que a vida, Deus, ela vem do Senhor. E nós queremos consagrar a Ti essa criança para a Tua glória nessa manhã, Pai. Declaramos que ela pertence ao Senhor e que ela é consagrada ao Senhor desde o ventre da sua mãe. E que durante toda a sua vida, ela cresça no temor do Senhor, que ela cresça, Senhor, em obediência à Tua palavra e aos seus pais, em nome de Jesus. Nós oramos também para que o Senhor conceda, Senhor, a Juliana, Deus, e ao Tiago, direção, sabedoria, ó Deus, no ensino dos seus filhos, para que eles possam, Senhor, ser uma criança que cresça, Senhor, aprendendo dos seus pais a instrução da Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida dessa criança, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Ele recebeu a bênção quietinho aqui, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Chegamos então, amados, ao momento mais importante da nossa reunião, o momento de ouvirmos a voz de Deus. Nosso coração está alegre, porque nós sabemos que o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele nos falou no passado através dos seus profetas, mas hoje Ele nos fala através do Filho, né? Através do Verbo, que é a sua palavra, né? Então nós vamos aquietar agora os nossos corações para ouvir a voz de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Estou ensinando a igreja sobre o princípio da autoridade e da submissão. E hoje nós vamos falar sobre a submissão dos filhos aos pais, né? Vamos falar sobre esse princípio da autoridade na família, né? A importância de nós estarmos atentos, né? Atentando a esse princípio da obediência, da autoridade na família.
Olha o que diz a Bíblia em Efésios 6, versículo 1, a instrução que o apóstolo Paulo traz. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa manhã abençoada. Obrigado pela tua presença no nosso meio, santa, verdadeira. Nós estamos aqui para te honrar, Senhor Jesus, para reconhecer que tu és Deus, que tu és o Todo-Poderoso. Neste momento nós pedimos o seu Espírito Santo que nos instrua através da tua palavra. Fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Todos nós queremos ouvir a tua voz e aprender de ti nessa manhã. Todos digam amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, amado. Glória a Deus. Amados, eu tenho ensinado a igreja a respeito de um dos princípios que eu tenho dito, que é um dos princípios mais importantes da Bíblia Sagrada, que é o princípio da submissão à autoridade. E eu ensinei já em alguns cultos anteriores que Deus, ele tem autoridade sobre a nossa vida. A autoridade suprema vem de Deus. Mas Deus delegou também autoridades, delegadas. Deus delegou autoridades sobre todos, tanto na questão familiar como na sociedade civil. Em todas as instituições, Deus ele estabeleceu as suas autoridades delegadas. E toda vez que nós resistimos, toda vez que nós desobedecemos a uma autoridade que foi instituída por Deus, seja na família, que é o que nós vamos tratar nessa manhã, seja na sociedade civil, os governantes, seja na igreja, aqueles que Deus estabeleceu como governo na igreja, toda vez que nós resistimos a essas autoridades, nós não estamos resistindo às autoridades em si, nós estamos resistindo ao próprio Deus, Por isso que esse princípio é tão importante. Porque muitas pessoas acham, tem algumas pessoas que dizem assim, eu obedeço a Deus. A Deus eu obedeço absolutamente, mas ao homem nem tanto. Então essa pessoa está agindo errado, porque na realidade se você desobedece às autoridades por eles estabelecidas, você está desobedecendo o próprio Deus. Olha o que diz em Romanos 13, para que a gente possa compreender. Romanos 13, versículo 1 em diante. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então nós vimos que toda autoridade tem origem em Deus. Uma pessoa que está numa posição de autoridade, seja um pai, uma mãe, seja um governo, seja um presbitério, um pastor, essa autoridade ela tem origem em Deus, ela veio de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades são conhecidas por Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então nós vimos aí que tanto as más autoridades como as boas autoridades, todas elas foram instituídas por Deus. Quando Deus estabelece uma má autoridade, é para nos ensinar, é para tratar conosco, para nos ensinar que nós precisamos nos submeter não só às boas, mas também às más autoridades, como ele mesmo o fez durante a sua vida aqui na terra. Ele submeteu aos reis, aos poderes, às autoridades, ao sinédrio. Jesus ele submeteu a todas as autoridades terrenas, nos mostrando que nós também precisamos nos submeter às autoridades, ainda sendo elas más autoridades. Então diz assim o versículo 2. De modo que aquele que se opõe, agora que vai entrar no que nós estamos falando, aquele que se opõe à autoridade que Deus estabeleceu, a autoridade delegada, ela resiste à ordenação de Deus. Então, quem resiste a uma autoridade, quem é insubmisso a uma autoridade, ela está
resistindo a uma ordem de Deus. Então Deus deu uma ordem: submeta-se às autoridades que eu deleguei. Aí diz assim, olha, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então nós precisamos entender, amados, que toda vez que nós desobedecemos a uma autoridade delegada por Deus, nós estamos desobedecendo uma ordem de Deus e nós estamos resistindo contra o próprio Deus. Então, insubmissão às autoridades de Deus é uma afronta à autoridade do próprio Deus, né? Então, um filho que é insubmisso ao seu pai, um filho que age de forma a desonrar o seu pai, ele não está desonrando não é somente o seu pai, ele está desonrando o próprio Deus, né? Ele está afrontando a autoridade do próprio Deus. Então nós temos que entender, amados, o peso que é desse princípio para as nossas vidas. Porque o que nós estamos vendo hoje, né, é uma falta de cuidado, principalmente quando se trata de família, relação mulheres, maridos, filhos e pais, uma falta de cuidado em relação à observância desse princípio tão importante que é a obediência. Então, eu ensinei também aos irmãos que existe uma diferença entre obediência e submissão. Obediência é algo externo, né? É algo que está por fora, externo. A submissão é algo interno, é algo que está dentro do meu coração. Então, eu sou insubmisso dentro do coração. E às vezes eu desobedeço externamente, né? Então, uma pessoa pode desobedecer uma ordem. Aliás, uma pessoa pode obedecer uma ordem que foi estabelecida e estar sendo insubmisso, né? A pessoa ela obedece aquilo que foi estabelecido para ser feito, mas ele está insubmisso no seu coração, por quê? Ele está contra aquela autoridade. Ele está falando mal daquela autoridade. Então, toda vez que no coração eu tenho alguma coisa contra a autoridade, eu estou agindo de forma insubmissa, né? Então, por isso que muitas vezes não se percebe a insubmissão de uma pessoa à autoridade, porque a insubmissão é algo interno. E às vezes nós não vemos, né? Você vê uma pessoa desobedecendo a outra. Ela diretamente desobedece uma outra, mas você não vê o que está dentro do coração de uma pessoa. Você não vê o que está lá dentro, né? O que se passa, os sentimentos, né? A motivação do coração daquela pessoa. Então, muitas vezes, não se vê a insubmissão de uma pessoa, né? Porque é algo que está lá dentro do coração. Por isso nós precisamos tratar com o nosso coração. Por isso nós precisamos pedir: Deus, sonda o meu coração, vê se há no meu coração algum caminho mau. Porque, amados, é algo tão sério. A Bíblia diz que o único mandamento com promessa é esse mandamento que diz que o filho deve submeter aos seus pais, né? Então é algo sério, e isso pode trazer condenação. Nós vimos aqui, né, para os filhos. Volta esse versículo aí, 2, para que a gente possa ver. Romanos 13. Olha só o versículo 2. Então olha só: e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Diga condenação. Então todo que resiste à autoridade, ele traz para si mesmo condenação para a sua vida, né? Ele está trazendo para a sua vida, sabe, as situações de problemas para a sua vida, gerados por essa rebelião em relação às autoridades. Então, quero dizer coisas importantes aqui a respeito de autoridade. Só pode exercer autoridade quem se submete à autoridade. Se alguém não se submete à autoridade, não pode exercer autoridade. Então, nós só podemos exercer autoridade se eu me submeto à autoridade. Você sabe, amados, se alguém disser que não responde a ninguém, exceto a Deus diretamente, essa pessoa ela não sabe o que é autoridade delegada, né? Porque tem pessoas que dizem assim: olha, eu só obedeço, eu só me submeto a Deus diretamente. Essa pessoa ela não sabe o que é autoridade delegada. Porque quem sabe, amados, ele entende que ele precisa se submeter às autoridades que Deus estabeleceu. Então, olha só, não adianta um pai exigir submissão ao filho se ele não demonstra submissão ao seu patrão ou aos seus próprios pais.
Então a pessoa não pode dizer que é autoridade se não se submete à autoridade. Um pai, ou os pais, né, muitas vezes, né, um pai que diz que quer ter autoridade sobre o seu filho, né, ele não pode demonstrar isso se ele não tem autoridade, se ele não vive sob a autoridade do seu patrão, se ele não demonstra respeito ao patrão, né, aquela pessoa que ele trabalha para ele. Então, um filho que vê um pai insubmisso na empresa ao seu patrão, que desonra o seu patrão, que fala mal do seu patrão, né? Esse pai não pode exercer autoridade sobre o seu filho. Um pai que não honra os seus próprios pais, não pode ser autoridade para o seu próprio filho. Então, a autoridade funciona assim: eu só posso exercer autoridade se eu me submeto também às autoridades. Então, para exercer a autoridade, eu preciso me submeter às autoridades. Um pastor, amados, ele não pode caminhar sozinho no ministério sem estar submisso a um governo, a uma autoridade. Eu sei que muitos ministérios se levantam de forma independente, nós vemos isso acontecendo, mas, amados, o ministério independente, ele está quebrando um princípio de autoridade. Como que eu posso exercer autoridade sobre o rebanho se eu não tenho uma autoridade sobre a minha vida? Então, todo ministério, todo pastor, toda liderança precisa se submeter também ao ministério, porque só pode exercer autoridade quem está sob a autoridade. Então, mas da mesma forma, se nós pensarmos na questão da esposa em relação ao seu marido, né? Como que a esposa pode exercer autoridade sobre o seu filho se ela não é submissa ao seu marido? Então, para que eu seja autoridade, eu preciso me submeter também às autoridades que Deus estabeleceu, né? É uma cadeia de autoridade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros em amor. Olha a importância desse princípio, né? Eu preciso me submeter ao outro em amor. Então, eu só posso ser autoridade se eu aprendi a me submeter também. Aí sim eu posso exercer autoridade. A obediência, amados, ela é um pré-requisito para a autoridade. Diga, a obediência é um pré-requisito para a autoridade. Jesus, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre toda a terra, sobre os espíritos, sobre tudo que acontecia. Mas essa autoridade dele, amados, tinha um princípio, ele estava debaixo da autoridade. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8... Então a obediência é um pré-requisito para a autoridade. Se eu não me submeto, se eu não sou obediente, eu não posso exigir que as pessoas recebam a minha autoridade. Olha só, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus, ele foi obediente até a morte e até a morte de cruz, né? Ele foi obediente até a morte de cruz. Então nós precisamos aprender isso, amados. Se eu quero que as pessoas reconheçam a minha autoridade, eu preciso também estar submisso a uma autoridade. Porque senão as pessoas não reconhecerão a minha autoridade, né? É um princípio, é uma cadeia de autoridade. Então, amados, todos os atos independentes, toda atitude independente é uma atitude de rebelião. Quando nós queremos agir de forma independente, né? Tanto que a Bíblia, ela ensina, quando fala sobre a igreja, que a igreja, ela é um corpo. A igreja não é um órgão independente, né? Apesar de nós sermos muitos membros, mas somos um só corpo. Apesar de sermos muitas igrejas em vários lugares do mundo, né? Em todo o mundo, mas nós somos uma só igreja diante dos olhos do Senhor. Então, na realidade, amados, todos os atos que buscam independência são atitudes de rebelião. Você quer conhecer uma seita? Você quer saber o que é uma seita? Procure saber se ela é independente, né? Se ela diz assim, olha, somos somente nós aqui. Então, toda atitude de independência demonstra rebelião. Rebelião contra Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3... Filipenses 2, 3, por favor. Olha só. Filipenses 2, 3.
Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Né? Então, essa que é a atitude de uma pessoa que entende esse princípio de submissão e autoridade. Ele anda sempre em concordância, em unidade, uns com os outros, submetendo uns aos outros, né, como diz a palavra, em amor. É o princípio da unidade, não da independência. No livro de 1 Pedro também, capítulo 5, versículo 2, fala a respeito da forma que nós devemos exercer a nossa autoridade. Né? Olha só, 1 Pedro 5, 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, nem de boa vontade. Versículo 3. Nem como dominadores que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, a autoridade ela tem que ser exercida de que forma, amados? Não com poder, né? Mas ela tem que ser exercida dessa forma aqui. Através do exemplo, através do modelo. Né? Olha o que diz o versículo anterior aí, versículo 2. Vamos botar no 2 não. Pastorai o rebanho que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, autoridade e poder são coisas diferentes. O poder, amados, está ligado à faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade. A autoridade é a capacidade de levar as pessoas a fazerem alguma coisa de boa vontade. Então, a diferença entre poder e autoridade. Né? Tem pessoas que estão no lugar de poder, mas não têm autoridade. Há uma diferença. Porque quem age com autoridade, ele age não querendo intimidar. Quem age com autoridade, amados, ele tem a capacidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade. É o que ele está dizendo aqui, olha. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, trazendo isso para a nossa vida como pais, nós, em relação aos nossos filhos, nós precisamos aprender a exercer a nossa autoridade para os nossos filhos, né? Não de forma a trazer constrangimento aos filhos, mas de forma espontânea, que eles nos obedeçam espontaneamente. Né? Por isso que educar, amados, é um ato de extrema sabedoria, né? Educar. Porque os filhos precisam obedecer, não é por imposição, não é por força. Muitas vezes a imposição e a força vai irritar os filhos, mas nós temos que ter sabedoria. Educar é uma arte, amados. Então o pai precisa saber educar os filhos para que os filhos o obedeçam, mas de forma espontânea. Não é por pressão, não é por constrangimento. Essa palavra aqui está falando a respeito do pastor, mas eu estou trazendo a palavra para a família, para os filhos. Então nós não podemos educar os filhos, não podemos exercer autoridade sobre os nossos filhos de forma a constrangê-los, mas de forma espontânea, como Deus quer. Não por sorte de ganância, mas de boa vontade. Então eles têm que ser levados à obediência e à submissão, né, agindo de boa vontade e não por poder. Né? Então a gente precisa aprender, nós precisamos aprender, sabe, a lidar com a autoridade nossa como pais. Às vezes nós tratamos desse assunto, mas é um assunto tão delicado, né, porque a geração ela mudou demais. A geração tem mudado muito. Então, os filhos de hoje não são os filhos da geração passada. Não é verdade? São bem diferentes. Então, se nós continuamos a educar os nossos filhos, a exercer a autoridade que nós temos sobre os nossos filhos, da mesma forma que fazíamos anteriormente, não vai dar certo. Então, nós temos que aprender a educar os nossos filhos, a ensiná-los, né, de uma forma sábia, de uma forma que eles obedeçam espontaneamente, né? Porque senão nós vamos ter filhos rebeldes. Né? Por isso que a Bíblia diz assim, olha, pais, não irriteis os vossos filhos. Então é preciso ter sabedoria, é preciso ter cuidado, é preciso ter diálogo, né, na relação entre pais e filhos. Na Bíblia, amados, nós vemos muitas situações de relacionamentos entre pais e filhos, né, problemáticos. Estão relatados ali na Bíblia.
Quando você olha, por exemplo, para a história de Davi, em relação aos seus filhos, né? Existia uma situação, porque Davi teve várias mulheres, então ele teve filho com várias mulheres, né? E diz a palavra que um dos seus filhos, Aminon, ele teve relação sexual, ele estuprou, na realidade, a sua própria irmã, né? Filha de uma outra mãe, né? Mas todos filhos de Davi. Ele estuprou a sua própria irmã, chamava Tamar. E Davi, ele não agiu, amados, como deveria agir com Aminon. Corrigir, punir Aminon por aquela atitude. E aí você sabe o que aconteceu? Um outro filho de Davi, chamado Absalão, ele se revoltou, porque Tamar, aquela que foi estuprada, na realidade ela era irmã de Absalão. Ele se revoltou, e amados, o que aconteceu? Absalão matou Aminon, o seu próprio irmão. Olha a confusão por causa de uma omissão dentro da família. Então Davi, ele tem essa marca, né, essa mancha, se podemos dizer assim, em relação à sua família, né? Houve ali um homicídio, por quê? Porque ele não agiu quando deveria agir com autoridade sobre a vida do seu filho Aminon, que teve essa atitude com a sua outra filha. Então, quando um pai se omite na sua autoridade, quando o pai não age, né, quando deveria agir, ou ele se omite, amados, ele pode trazer uma destruição dentro da sua própria família, por omissão. Porque o que acontece hoje? Os pais, principalmente o pai, por trabalhar, ele usa o trabalho como uma justificativa para não se colocar presente na educação e na autoridade dos filhos. Ele deixa essa função para a mãe, muitas vezes. Então o pai, que deveria agir com autoridade, ele não age com autoridade. E é interessante que nesse texto de Efésios capítulo 6, põe lá Efésios 6, 3. Efésios capítulo 6. Volta o 2, por favor. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e sejas longa a tua vida na terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Então, essa palavra pais aqui, não é no sentido genérico. Esse pais aqui é o homem, é o pai, né? Quando ele diz vós pais, não é no sentido genérico, é o homem. Então o homem, amados, ele precisa estar presente na educação e na disciplina dos filhos. Ele precisa estar presente, né? Porque se ele não está presente a figura masculina, então aquela autoridade que se exerce dentro de casa, amados, ela vai ficar deficiente. Pela omissão dos pais. Então o pai, ele não pode, deixar, por causa do trabalho, por causa das ocupações que tem, ele não pode deixar de cuidar da autoridade dentro da sua casa, da autoridade dos filhos, porque senão isso vai se constituir contra si próprio. Você já viu aquela história que quando eu não exerço autoridade sobre alguém que eu tenho que exercer autoridade, aquele alguém vai se levantar, a reação vai ser contrária, a autoridade vai se levantar contra mim. Você pensa aí num militar, né, que está correndo atrás de um bandido para pegar o bandido. Quando ele chega perto do bandido, ele não exerce a autoridade dele. O que vai acontecer? O bandido vai reagir contra ele, né, na sua autoridade. Então, toda vez que alguém não exerce a sua autoridade, ele se omite em exercer a autoridade, aquele a quem deveria submeter vai se levantar contra ele. Por isso, amados, é que nós estamos vendo filhos se levantando contra os pais. Por isso nós estamos vendo filhos desonrando os pais. Por isso nós estamos vendo uma atitude de rebelião dos filhos contra os pais. Sabe por quê? Sabe onde que isso começou? Falta de autoridade. Falta de autoridade. Então, quando não se tem autoridade, aquele a quem deveria se submeter se levanta contra a autoridade. Então, tudo tem uma consequência, né? Tudo tem um porquê que está acontecendo. Então, a Bíblia relata várias situações. A Bíblia fala também de Eli, que tinha os seus filhos Oni e também Finéias, né?
A Bíblia fala de Eli, que ele era sacerdote, e os seus filhos, eles, por falta de correção, por falta de agir com uma forma mais severa, os seus filhos desonraram também a Eli, o sacerdote. Então a Bíblia está repleta disso, mostrando, amados, que nós precisamos mudar a nossa atitude em relação à nossa casa, aos nossos filhos, né? Por mais que nós estejamos recebendo orientações e até mesmo leis, né, contrárias a isso, tem leis aí que estão querendo proibir o pai de corrigir o filho. Ainda não foram aprovadas, mas estão aí, prestes a serem aprovadas. Então, na realidade, amados, quando uma lei, né, do país se levanta contra uma lei de Deus, a quem nós temos que obedecer? A lei de Deus. Então, por mais que, se tenham leis dizendo assim, olha, você não pode corrigir o seu filho, meu amado, você vai obedecer a Deus, porque a Bíblia diz que você precisa disciplinar, corrigir e instruir o seu filho. Né? Nós só podemos desobedecer a alguém, a alguma autoridade, contra essa autoridade, ela se levanta contra a palavra de Deus. Aí você pode desobedecer. Então, se aquela autoridade está dizendo assim, olha, faça uma coisa contrária àquilo que está na palavra de Deus, você não tem que obedecer. Mas você precisa continuar submisso. Então, os irmãos conseguem perceber a diferença entre submeter e obedecer? Você não vai obedecer àquela lei que foi estabelecida. Você se lembra de Daniel? Daniel, diz a palavra que na época o rei, ele estabeleceu lá um decreto, uma lei, que ninguém poderia orar a um Deus que não fosse ao Deus deles lá. Então diz a palavra que Daniel, amados, ele não obedeceu. Ele continuou fazendo como sempre fazia, orando 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ele não obedeceu ao rei, porque o rei estava se levantando contra uma ordenança de Deus. Então, quando se levanta contra uma ordenança de Deus, você não tem que obedecer. Mas você precisa continuar no espírito de submissão àquela autoridade. Então, o que Deus quer ver de nós, amados, é um coração submisso. É uma atitude submissa. Deus quer ver filhos, né, que honrem aos seus pais. Você sabe que essa palavra honrar, ela traz a ideia de dar glória a alguém. Diga assim, dar glória a alguém. Honrar é dar glória a alguém. Então os filhos, eles precisam honrar os seus pais, até mesmo depois de casados. De que forma, amados? Ouvindo os conselhos e as instruções de seus pais. Então, até mesmo depois de casado, um filho ele honra o seu pai, ouvindo os conselhos e as instruções de seus pais. Então, o que a Bíblia ensina aqui, que nós precisamos honrar aos nossos pais, né? Então, o pai tem que saber exercer autoridade sobre o seu filho, e o filho precisa aprender a se submeter aos seus pais. Então, hoje, a falta, como eu disse aqui, a falta de atitude dos pais tem gerado filhos rebeldes, né? Eu sempre chamo aqui de pamonhas, né? São os pais que não agem como deveriam agir, que não exercem autoridade, né? Que não estabelecem aqui que tem um governo dentro de casa. São pamonhas. Não tem força, não tem autoridade. E um filho que tem um pamonha, ele vai ser um filho rebelde fora de casa também. Então todo filho que desobedece o professor, todo filho que desobedece o patrão, todo filho que é rebelde na igreja, você pode saber que ele é rebelde dentro de casa também. Que não obedeceu ao seu pai. Todo filho. Porque começa em casa, né? Começa ali quando o pai exerce a sua autoridade e ensina o filho a se submeter. Então, se não há esse tipo de ensino, amados, lá fora, os filhos vão ser rebeldes também. Todo filho rebelde dentro de casa, todo filho submisso dentro de casa, ele é rebelde e submisso fora de casa. Todo filho submisso dentro de casa, todo filho que obedece ao pai dentro de casa, ele obedece às autoridades lá fora. Diga glória a Deus. Por isso nós não podemos nos omitir, amados. Nós não podemos nos omitir. Hoje nós estamos trocando educação por presente. A pessoa dá presente ao invés de educar, de exercer a autoridade, né? O pai fala assim, olha, se você fizer isso, meu filho, eu vou te dar aquilo. Aí o filho diz assim, então eu vou fazer.
Toda vez que ele me oferecer algo, eu vou fazer. Então o filho obedece porque ele está recebendo um presente, ele está recebendo uma oferta. E a coisa vai se desvirtuando. Então, mas não troque, sabe, esse princípio da autoridade por presentes. Não troque isso. Hã? O pai cede a pirraça também, né? O menino esperneia, chora. Tem pai que não aguenta ver o filho chorando. Meu amado, a única coisa que o filho vai fazer, pequeno, é chorar. Porque ele não sabe pedir. Ele vai chorar, então deixe o seu filho chorar, mas não perca a sua autoridade. Gente, não tem coisa pior que você ver um menino pirracento e um pai bobo, sabe? Tem coisa pior. O filho pirraça, chuta, faz a cara e o pai está assim, ô meu filho, não faz isso, meu filho, por favor. Ao invés de pegar o filho e pegar uma boa vara e dar umas varadinhas no filho, né? E dizer assim, olha, fica aqui, se você sair daqui, vai ter mais. Né? Aí o pai que apanha. O filho cresce, aí o pai que vai chorar. Então, gente, olha, pais, filhos foram feitos para chorar. Você pode ter que vai chorar para pedir, chorar quando está triste, vai chorar para tudo. Então não fique, sabe, comovido com o choro do seu filho, mas faça que ele obedeça à sua autoridade. Sabe? Faça que ele obedeça à sua autoridade. É porque hoje, amados, existe uma máxima, um ensino assim, que você não pode exercer autoridade. Né? Você não pode exercer autoridade. Então, o que a sociedade está ensinando, o que a sociedade está pregando. Né? Está desvirtuando ali os ensinamentos de Deus traz na sua palavra. Provérbios, por exemplo, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Provérbios 1, 8. Filhos, obedecei aos vossos pais. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Né? Então o filho precisa ouvir o pai, precisa ouvir o conselho do pai, a instrução do pai. Mas olha só, hoje nós estamos vivendo num tempo em que os filhos, em que todo mundo tem muita informação. Mas informação não é conhecimento, informação não é experiência, informação não é sabedoria. O filho pode até saber mais coisas que o pai, mas ele não tem mais sabedoria e experiência que o seu pai. Mas o que está parecendo é o contrário. Parece que os filhos sabem mais do que os pais. Né? Os filhos sabem mais. Ah, pai, mas eu sei mexer aqui, você não sabe. Eu sei entrar na internet, você não sabe. Eu conheço isso, você não conhece. Mas, amados, a Bíblia diz que o filho precisa ouvir a instrução do seu pai. Tem que ouvir a instrução, o ensino, o conselho. Porque, na verdade, quando o pai está ensinando alguma coisa, ele está ensinando alguma coisa que ele viveu. Não foi que ele viu. Né? Apenas que ele estudou, foi algo que ele viveu. Então a experiência é muito importante dos pais. Então o filho tem que ouvir. Provérbios 13, versículo 1, diz assim, Provérbios 13, 1. O filho sábio ouve a instrução do pai. Olha só, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então, todo filho sábio, ele ouve a instrução do seu pai. Amados, é claro que às vezes a pessoa diz assim, bispo, mas o senhor não conhece meu pai é um alcoólatra. Os meus pais, eles não querem que eu vá à igreja. Né? Então, como que eu faço numa situação dessa, bispo? Porque eu tenho um pai que é alcoólatra, a minha mãe não quer que eu vá à igreja, ela se levanta contra a igreja. Eu tenho que obedecer os meus pais? Você não tem que obedecê-los, mas você tem que se submeter a eles. Então o que é isso? Você tem de deixar de vir à igreja, ou orar, ou ler a palavra que o seu pai diz, eu não quero que você faça isso. Você não tem que obedecer seu pai nisso. Porque a autoridade maior é de Deus. Né? Mas você precisa ter um espírito submisso. Você não vai se levantar contra o seu pai, não vai falar mal, não vai, sabe, se revoltar, se irar contra o seu pai, porque aí você está sendo insubmisso. Então, o filho tem que agir assim. Se o pai não quer que você leia a palavra, que você cante louvores em casa, né, você tem um espírito submisso dentro de você. Fale com amor com o seu pai, fale com respeito com a sua mãe. Né? Essa tem que ser a atitude.
Você não tem que obedecer quando ele falar para você ir contra a palavra. Mas você tem que continuar sendo submisso aos seus pais, né? É o que a Bíblia ensina. Então, o filho sábio, ele ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então, mas nós estamos vivendo um século em que o desrespeito aos pais e aos seus conselhos tem se tornado uma prática normal. É uma coisa normal. O filho desobedecer ao pai. Não ouvir o conselho do pai e da mãe. Então, filhos que zombam dos seus pais, filhos rebeldes, que creem que sabem mais que os pais. Provérbios 30, 17 tem uma palavra dura para os filhos que zombam dos pais. Olha só. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Olha que coisa terrível, né? Na lei era assim, a coisa era olho por olho, dente por dente, né? Então, mostrando, amados, da importância de ouvir os conselhos do pai, né? De não zombar do pai. Então, nós temos que ter cuidado, porque o filho que zomba do pai, ele vai trazer consequência para a sua vida. Tem filhos que zombam dos pais, né? Porque não dão crédito ao seu pai, falam para os amigos, falam para as outras pessoas, zombando do seu pai. Isso traz consequência para a sua própria vida. Filhos rebeldes, né, que creem que sabem mais do que os pais, atitudes de rebelião. Então, amados, nós precisamos entender que Deus ele estabeleceu os pais, o pai e a mãe, são autoridade. Deus estabeleceu como autoridade para dentro da família. Para dentro de casa, como governo, né? Dentro de casa. Então, se o filho não entende isso, ele vai colher para a sua vida o quê? Sofrimento, morte prematura, né? Portas fechadas, porque está desonrando o princípio, um princípio que é um princípio de Deus. Amados, nós precisamos falar isso para a nossa sociedade. Você tem que falar isso para os seus parentes, você tem que falar isso para os seus colegas de trabalho, você precisa falar disso para as pessoas. Porque hoje, por causa do ensinamento errado aí de que pai não tem que ter autoridade sobre o filho, porque tem que deixar o filho crescer independente, os pais já não sabem mais o que fazer. Já não sabem mais o que fazer, né? Tem medo de corrigir com a vara, tem medo de disciplinar. Então, o que leva à falta de autoridade? A falta de autoridade, muitas vezes, é porque pouca presença do pai no processo de formação dos filhos, como eu disse aqui. O pai não está presente na educação dos filhos. A ausência de limites, né? A ausência de limites, de disciplina para os filhos. Então, a disciplina, amados, ela gera... A disciplina não é uma atitude de covardia. Diga assim, disciplina não é atitude de covardia. Tem pessoas que espancam. Uma coisa é espancar, outra coisa é disciplinar. Disciplina não é atitude de covardia. Disciplina gera obediência, disciplina gera honra, responsabilidade e sabedoria. Então, todo filho disciplinado é um filho que vai honrar os seus pais, né? Todo filho que é disciplinado vai ser um filho obediente. Todo filho disciplinado é um filho responsável. Se você quer criar um filho delinquente, não discipline o seu filho. Não corrija o seu filho. É claro que para corrigir, você tem que corrigir no momento certo e da forma correta. Porque tem gente que corrige o filho na frente dos outros. Aí você não está fazendo a coisa certa. Aí você está caindo no versículo 4 de Efésios 6. Pais, não irriteis os vossos filhos. Então o pai que desmoraliza o seu filho, fala mal do seu filho, na frente dos amigos, na frente dos parentes, esse aí está irritando o seu filho. Mas quando você corrige no momento certo, né, e da forma correta, você está trazendo benefício para o seu filho, né? Você está trazendo sabedoria, obediência, responsabilidade e sabedoria. Por isso que a gente está vendo aí, mas tantos filhos irresponsáveis, né? Não tem responsabilidade com nada, porque o pai não disciplina, o pai não corrige. Então existem muitos meios para se conseguir disciplinar. Nós podemos disciplinar através do ensino, né? Como diz em Deuteronômio 11, 18. Então, você tem que ensinar o seu filho, disciplinar o seu filho. De quê? Boas maneiras, fazer as suas obrigações, dar aos seus filhos responsabilidade.
Mas não tem forma melhor do que você disciplinar, ensinar o seu filho, quando você ensina para ele boas maneiras. Tem pai que não ensina o filho que quando ele recebe uma coisa, ele tem que dizer obrigado. Tem pai que não ensina o filho que quando ele chega no ambiente, ele precisa cumprimentar as pessoas e dizer boa noite, boa tarde, bom dia. Tem pai que não ensina os seus filhos as boas maneiras. Senta na mesa e o camarada come tudo antes de todo mundo chegar, mas não foi ensinado. Então o pai tem que ensinar boas maneiras para os filhos. O pai, ele precisa, amados, ensinar o filho a colocar obrigações para o filho. O filho desde pequeno, meu amado, você já coloca para ele obrigações para fazer. Bota para lavar a vasilha, bota para levar o lixo lá fora de casa. Tem que colocar, isso é forma de disciplinar o filho. Deixa o camarada folgado o dia todo em frente à televisão, computador, o que você vai ter depois? Né? Aí você vai pedir o filho para fazer alguma coisa, ele não vai nem te dar ouvidos, porque quando foi pequeno, você não botou ele para fazer alguma coisa. E é de pequeno começa isso. Tá? Lá em casa, mas quando tinha 10 anos, a gente já está todo mundo ali, lavando vasilha, varrendo casa, né, passando pano de chão, por isso que até hoje meus filhos fazem isso. Né? Eu não tenho dificuldade de fazer. Porque eu fui ensinado de pequeno. Né? De pequeno. Minha mãe conta assim, né, que eu não tenho muita memória, minha memória antiga é muito curta. Mas minha mãe conta assim, que eu acabava de lavar a vasilha, né? Aí eu colocava uma florzinha em cima do coisa ali, da mesa, para deixar bonito, arrumadinho, né? Mas quando chegava uma pessoa também em casa, eu saía correndo e entrava no quarto, deixava tudo saboado, com vergonha, né? Também. Mas tudo foi ensinado de pequeno. Então, quando você ensinar de pequeno, né, nós tivemos sempre esse cuidado, eu e minha esposa, com os nossos filhos. Sempre ensinamos nossos filhos, né, os cuidados com a casa, demos responsabilidades para eles, para que eles cresçam com responsabilidade. Né? Cresçam e tenham responsabilidade. Por que você está vendo, você vê hoje tanta marginalidade? Você vai nas favelas, aí, muitas vezes nas favelas, todo mundo caçando confusão, droga. Sabe por quê? Porque não teve um pai que chegasse e falasse, vai fazer isso, vai comprar o lanche na quitanda, vai buscar o pão. Não teve. O pai sempre fazia tudo. Né? Fazia tudo. Aí o filho cresce um folgado. E aí vira um marginal, vira um traficante, vira um drogado, um criminoso, porque cresceu folgado, porque não teve um pai que desse responsabilidade para os seus filhos. Então, pai, dê responsabilidade para o seu filho. Seu filho tem que ter responsabilidade e fazer obrigações. Isso é uma forma de disciplinar o seu filho. Isso é uma forma de disciplinar o seu filho. Outra forma de disciplinar, exemplo, diga exemplo. O pai tem que ser exemplo dentro de casa. Não adianta você querer falar, ensinar e não fazer. Você tem que ensinar, mas você tem que fazer. Lá em 1 Pedro, que nós lemos ali no capítulo 2, fala assim que nós, antes de tudo, temos que ser exemplo daqueles que nos foram confiados. Né? Então você tem que ser exemplo. A melhor forma de ensino é mostrar, é fazer. É fazer. Então o pai tem que ser exemplo em tudo. O pai também disciplina também, amados. A forma de disciplinar é corrigindo também. Corrigindo o filho. A correção é importante. Provérbios 29, 15 e 17. Provérbios 29, 15 e 17. Diz assim, olha. Temos aí? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Então, vara e disciplina, amados, elas trazem, dão sabedoria. Olha que maravilha, né? Uma varinha da sabedoria, né? A vara e a disciplina da sabedoria. Você sabe, minha sogra tinha lá uma varinha fininha, né? Essas que não quebram, você tem que bater e não pode quebrar, porque se quebrar, né, perde a autoridade. Tem que ser aquelas que bate, elas não quebram de jeito nenhum. É uma vez só. Né? E às vezes fica aquela marquinha vermelhinha assim, o menino só olha assim, né? E aí não faz de novo. Então, vara e disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Olha que tristeza, mas é um pai envergonhado de um filho lá na frente. Não é verdade? Tem coisa mais triste, né? De que um filho ser motivo de vergonha para os seus pais. Por quê? Porque não teve vara e não teve disciplina. Versículo 16. Quanto aos perversos se multiplicam
Quantos perversos se multiplicam? Multiplicam as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Então, eu termino dizendo aos irmãos que esse princípio da autoridade, da submissão, precisa ser colocado dentro de casa. Quando não há submissão, quando não há disciplina, quando não há esse tipo de atitude, amados, os filhos crescem rebeldes e o pai perde a sua autoridade. Então, o que nós estamos vendo hoje, o reflexo dentro de casa, né? Pais sem autoridades e filhos rebeldes dentro de casa. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a família cresça, né? Abençoada, que a família tenha harmonia dentro de casa. E para isso tem que ter governo. Sem governo, não tem harmonia dentro de casa. Amém? Assim disse o Senhor, assim seja, e a Ele toda a glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero chamar aqui à frente, nós vamos orar pelos pais nesse momento. Todos aqueles que são pais, eu quero chamar aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial para os pais, né, nesse momento, para que possam exercer a autoridade sobre seus filhos com sabedoria, com autoridade, né, vinda da parte de Deus. Todos que são pais podem vir aqui à frente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ó, quase todo mundo é pai aqui, hein? Pamonha? Aqui, ele está falando que é um pamonha, né? Então vamos orar. Isso, os pais, são os pais. São os pais. São pais, pai, sentido genérico, pai e mãe, por favor. São os pais e as mães. Vieram só os homens, agora que eu percebi. A igreja toda. Amém, glória a Deus, amado. Graças a Deus. Nós vamos orar, amados, apresentando a Deus as nossas vidas. Todo mundo é pai, glória a Deus. E mãe, né? Glória a Deus. Amém. Pode vir, não tem problema. Glória a Deus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, que é o lugar onde nós aprendemos, Senhor, sobre a vida, sobre tudo que se diz respeito à vida, nós aprendemos na Tua igreja com a Tua palavra. E hoje nós aprendemos a respeito, Senhor, da autoridade na casa, na família. Ó Deus, sabemos que o Senhor foi que estabeleceu, Senhor, os pais como autoridade. E o Senhor disse que o filho deve submeter aos seus pais. Nessa manhã, Senhor, nós estamos apresentando a Ti as nossas vidas. Temos falhado muitas vezes, temos agido, Senhor, de forma errada. Ó Deus, mas nós estamos aprendendo nessa manhã a instrução da Tua palavra. Porque nós não queremos gerar filhos rebeldes e nem queremos ser vistos, Pai, como pais insubmissos e sem autoridade. Por isso estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, guardar a Tua instrução e aprender do Senhor. Apresento a Ti cada pai que está aqui, Senhor, nessa manhã à frente do Teu altar. Ó Deus, que tem o coração aberto para dizer assim, olha, eu estou aqui para aprender e para mudar a minha atitude. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, manifestando sabedoria na vida dos pais, Senhor. Sabedoria ao pai, ó Deus, que tem que exercer sua autoridade, Senhor, dentro de casa, para que não seja omisso, para que não use, Senhor, o trabalho como justificativa para não estar presente e exercer autoridade dentro da sua casa, para que o pai possa, no momento certo, Senhor, com a palavra adequada, instruir o seu filho. Te peço também, Senhor Jesus, pelas mães, Senhor, que exerce autoridade também sobre os seus filhos, que o Senhor dê a elas sabedoria, que haja harmonia entre o pai e a mãe no ensino dos filhos, Pai. Deus, nós pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo, que nos instrui, que nos revela toda a verdade, que nos mostre, Deus, como agir, como devemos, ó Deus, exercer a nossa autoridade dentro de casa, Pai. Nós estamos aqui para aprender do Senhor, e nós oramos para que, se há alguma situação, Senhor, ó Deus, errada, que nessa manhã o Senhor traga conserto, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor restaure, Senhor, a autoridade dos pais dentro de casa.
Restaure, Senhor, a autoridade dos pais dentro de casa, em nome de Jesus. Ó Deus, e que o Senhor esteja também tocando no coração dos filhos, para que submetam seus pais, para que tenham vida longa sobre a terra, Pai, e sejam abençoados em toda a sua vida, em nome de Jesus. Deus, nós tomamos posse da Tua palavra nessa manhã, e recebemos o ensinamento que vem do Senhor para as nossas vidas. Diga amém, amém, graças a Deus, amém. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Os irmãos estão nos assistindo pela internet também, receba essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém, graças a Deus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Aleluia. Declara uma palavra abençoada sobre a vida dele.